Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então vamos falar mais um pouquinho sobre Os Miseráveis. Primeiramente, semana passada não teve vídeo, me desculpem por isso, não deu tempo nem de eu gravar um vídeo falando que não teria vídeo. Mas enfim, por conta disso tudo, então, as leituras da semana passada que eu iria comentar acumularam para essa semana, então vou tentar falar aqui um pouquinho do que aconteceu durante essas 2 semanas de leitura, essas 300 páginas aí que nós lemos ao longo desses dias. Muito bem, então, por conta disso, no vídeo de hoje nós vamos falar do terceiro livro do segundo tomo, que é o tomo dedicado a Cosette, até o fim desse segundo tomo, enfim. E ficamos sabendo então que neste momento da história Cosette está lá com seus 8 anos. Ela continua morando na casa lá dos Thénardier, na hospedaria dos Thénardier, que é aquele casal que usa de vários artifícios usando o nome da Cosette para tirar dinheiro da Fantine. Então eles mandavam cartas e mais cartas para a Fantine falando: olha, sua filha precisa de roupa, olha, sua filha precisa de remédio, olha, sua filha precisa de material para ir para a escola e coisas do tipo, de modo que a Fantine enviava a esse casal quantias cada vez maiores de dinheiro. E neste momento do livro, então, a gente fica sabendo que, como era esperado, a pobre da Cosette não tinha nada, ela não tinha absolutamente, ela não via absolutamente nada do dinheiro que a mãe enviava, muito pelo contrário, ela era tratada assim como uma pária social dentro daquela hospedaria, dentro daquele círculo familiar composto por pai, mãe e 2 filhas. Então todos os tipos de restrições são impostas a Cosette, então ela passa fome, ela passa frio, ela é maltratada, ela é praticamente espancada em alguns momentos, ela não tem brinquedos, ela não vai à escola, enfim, ela vive uma vida extremamente miserável, que é cada vez pior à medida que ela vai crescendo, porque à medida que ela cresce, ela pode trabalhar em mais coisas. Então, assim, como eles têm uma hospedaria, ela serve os clientes, ela lava as louças, ela varre o chão, enfim, todos os serviços que teoricamente deveriam ser feitos por um serviçal são feitos pela nossa amiga Cosette. Por exemplo, em um determinado momento aqui na história, acaba a água dessa hospedaria, porque essa cidadezinha tinha um problema sério com a água em alguns períodos do ano. Muito bem, então, por conta disso, a Madame Thénardier acaba mandando a Cosette ir buscar água em um poço que fica atrás de um bosque. E a Cosette acaba indo, só que ela tem muito medo do escuro. Então ela vai, mas a todo momento ela fica cogitando se ela deveria continuar ou se ela deveria voltar e dar alguma desculpa para Dona Thénardier lá. Só que ela sempre pensa que ela tem mais medo da mulher do que do escuro. Então ela resolve ir mesmo assim, mesmo com medo, ela vai para não contrariar a sua patroa. Enfim, o fato é que quando ele está voltando, quem ela encontra no caminho? Jean Valjean. Sim, Jean Valjean não está morto. Na verdade, ele conseguiu se safar lá do que aconteceu com ele no que eu falei um pouco para vocês no último vídeo. Enfim, caso você ainda não saiba o que eu estou falando, veja lá embaixo, ou não, porque isso é spoiler. Mas o fato é que Jean Valjean não está morto e, cumprindo a promessa que ele havia feito a Fantine, ele foi buscar a menina e encontra-se com ela ali no meio do caminho, quando ela está voltando com o balde cheio d'água, e resolve ajudá-la, e só depois ele descobre que de fato ela é a pessoa que ele estava procurando. Enfim, ele chega então ali naquela hospedaria, e a partir do momento em que ele chega, ele começa a virar o tabuleiro, digamos assim, a virar o jogo para o lado da Cosette. Então ele começa a ajudá-la, ele começa a falar para as pessoas não exigirem tanto dela, porque ela é uma criança, afinal de contas, fala para as pessoas deixarem ela brincar, fala para as pessoas darem uma roupa melhor para ela, porque ela estava em trapos, estava frio. Ele compra, inclusive, uma boneca para ela, uma boneca luxuosa, e dá para essa menina na frente de todo mundo fica muito espantado com aquilo. E no dia seguinte, então, ele resolve que está na hora de ir embora e levar consigo Cosette. Por conta disso, então, ele faz um negócio ali com o senhor Thénardier, e por 1.500 francos ele acaba, então, conquistando a liberdade de Cosette e leva ela embora dali. E é claro que ela está amando tudo aquilo. Só que assim que eles estão ali no meio do caminho, eles estão indo para Paris,
Assim que eles estão ali no meio do caminho, o senhor Thénardier muda de ideia e resolve ir atrás deles para ver se ele consegue tirar um pouco mais de dinheiro do Jean Valjean. Isso acaba não acontecendo e ele volta para casa com o rabo entre as pernas e com os 1.500 francos que ele já tinha. Enfim, o fato é que essa história toda acabou ganhando uma proporção tão gigantesca que acabou ali chegando aos ouvidos das pessoas de Paris, e dentre essas pessoas estava ali nosso colega Javert, que é aquele policial. O Javert escuta essa história de um homem que foi buscar a cotovia, que era o apelido da Cosette, que foi buscar a cotovia ali naquela cidadezinha e desconfia daquilo, porque aquela é a cidadezinha para onde Jean Valjean estava indo quando foi preso pela segunda vez. E justamente por causa disso ele resolve averiguar, mas nisso ele acaba descobrindo que Jean Valjean está morto. Mesmo assim ele vai só para desencargo de consciência. Chegando lá ele chega inclusive a conversar com o senhor Thénardier, que fica com medo porque ele é uma pessoa totalmente desonesta e fica com medo ali, enfim, de perder os 1.500 francos que ele tinha, e acaba falando, não, de fato, a Cosette foi embora, mas ela foi embora com o avô dela. E por conta disso, então, o Javert meio que perde a pista por pouco tempo do senhor Jean Valjean. Porque assim que ele chega em Paris, ele fica sabendo que existe um mendigo que ajuda outros mendigos. E que esse mendigo acabou de chegar ali daquela região onde a Cosette morava, e que esse mendigo chegou inclusive com uma neta de 8 anos. O Javert acaba então desconfiando ainda mais daquilo tudo e vai averiguar novamente e acaba descobrindo o Jean Valjean. E assim, gente, assim que o Jean Valjean percebe que ele está sendo, que o cerco está se fechando, é uma narrativa extremamente impactante. Assim, você vai acompanhando. Eu li aquilo assim, segurando a respiração, porque você vê que o Javert vai correr atrás do Jean Valjean e a gente vai acompanhando como que é essa fuga, como que é a emboscada que o Javert arma para tentar capturar o Jean Valjean. A gente vai acompanhando isso assim, é um ritmo extremamente acelerado, de modo que, meu Deus, você que já leu essa parte do livro, comente lá embaixo o que você achou, porque esta parte, olha, eu li assim, em apuros, sério mesmo, eu fiquei me imaginando naquela situação. E imagine você aí como que não é a riqueza de detalhes que o Victor Hugo dá neste momento da narrativa. Mas o fato é que nosso amigo Jean Valjean consegue finalmente escapar novamente, finalmente não, novamente ele consegue escapar do Javert com a Cosette a tiracolo e acaba indo então se refugiar ali em um convento. E a partir desse momento a gente vai acompanhar quase que um tratado filosófico e histórico que o Victor Hugo faz acerca dos conventos na França, mas também acerca da fé. Então, assim, esse momento do livro é um momento que eu gostei bastante, assim como eu havia gostado lá do momento da Batalha de Waterloo. Eu achei esse momento muito interessante. As ideias que são expostas ali são, assim, muito interessantes de você observar. Então, eu sugiro que caso você ainda não tenha começado a ler, meu filho, comece só para você chegar nessa parte, porque essa parte me conquistou, esse livro está me conquistando cada vez mais, essa aqui é a verdade. Mas enfim, após fazer tudo isso, então a gente fica sabendo ali que o Jean Valjean teve a sorte de encontrar um conhecido ali naquele convento. Esse conhecido era um jardineiro ali do convento, enfim, e era um homem que o Jean Valjean havia ajudado no tempo em que ele ainda era o Sr. Madeleine, enfim, e esse coveiro vai ajudar ali o Jean Valjean a entrar dentro do convento. O que acontece? No momento em que o Jean Valjean estava entrando ali, estava invadindo esse convento, uma freira morreu. E há toda uma série de ações que as pessoas devem fazer, uma série de rituais que as pessoas devem fazer ali, e uma série de burocracias que as pessoas devem fazer no momento em que morre uma freira. Então essa freira fica não sei quanto tempo ali sendo velada, depois o jardineiro vai, leva ela até um caixão, em uma sala que só ele tem acesso, e depois
as pessoas da prefeitura vêm e levam ela para o cemitério, onde o jardineiro vai ajudar ali a enterrá-la. Muito bem, então. O que acontece? Acontece que essa freira era tida como uma santa ali dentro deste convento. E o último pedido que ela fez foi justamente o de ser enterrada na cripta abaixo da igreja ali, do altar, da nave principal da catedral ali desse convento. Acontece que isso é contra a lei. Então essas freiras vão ter que burlar a lei para poder fazer ali a vontade dessa freira e acabam conseguindo. E é justamente nesse momento que entra ali nosso amigo Jean Valjean na história. Por quê? Para que ele possa fazer parte ali do cotidiano do convento, ele não poderia ter invadido o convento. Então o que o jardineiro faz? Ele arma um plano para que o Jean Valjean saia do convento e depois ele entre novamente, porque assim matam-se dois coelhos com uma cajadada só. Por um lado, ele consegue ficar ali e bem empregado. Lembra lá que conventos de freiras não permitiam a entrada de homens, exceto esses homens que trabalhavam no próprio convento. Então ali o Javert não poderia procurar o Jean Valjean. Então seria um bom negócio para ele continuar ali. E por outro lado, isso seria muito bom porque a Cosette teria finalmente uma educação formal, né? Porque ela poderia estudar ali nesse convento e se tornar futuramente uma freira. Então o que acontece? O jardineiro tem uma ideia, que é a seguinte: Jean Valjean precisa sair do convento, certo? Acontece que nós temos um homem que quer sair, um caixão vazio e uma freira que foi enterrada debaixo do altar da igreja. Então, qual é o plano? Colocar o Jean Valjean dentro do caixão como se ele fosse a freira, para que ele saia e seja enterrado no cemitério. Só que lembra lá que quem ajuda a enterrar é o próprio jardineiro. Então o jardineiro conseguiria convencer o coveiro a sair dali e, enfim, remexeria ali naquele caixão e tiraria o Jean Valjean dali de dentro, voltando vitorioso com ele para o convento. Onde o Jean Valjean conseguiria, teoricamente, ali um emprego como jardineiro também. Enfim, o que acontece? Acontece que esse plano vai correndo às mil maravilhas até o momento em que o jardineiro chega no cemitério e se depara com um coveiro novo. Porque assim, o plano era o seguinte: ele chegaria no cemitério e convenceria esse coveiro antigo a ir tomar umas cachaças ali no boteco. O que acontece? Acontece que esse coveiro velho morreu. Então, o Jean Valjean está ali diante daquela situação, quer dizer, trancado ali dentro daquele caixão, e o jardineiro está ali em apuros diante desse coveiro novo, e ele tem que pensar rápido para poder tirar o Jean Valjean daquela situação. E eu não vou contar mais nada. Você vai ter que ler o livro para saber se esse plano deu certo ou não e como que esse plano foi executado ou não. Enfim, você vai ter que ler o livro para saber. E era mais ou menos isso então. Consegui resumir bastante do que acontece nesse trecho do romance. Deu muito pouco de vítima em comparação com outras coisas, não sei exatamente quanto, mas enfim, estamos no lucro. É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Compartilhe lá embaixo também as suas impressões da leitura do livro. Eu tenho certeza que não é possível que você não esteja gostando desse romance, pelo amor de Deus. Enfim, era mais ou menos isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo. Tchau!